Sindicep Pernambuco recebe hoje o advogado de trabalhadores e entidades sindicais Bruno Ribeiro. Vamos conversar sobre a possibilidade de autogolpe no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro, entre outros assuntos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Yuri. Te cumprimentar, agradecer a oportunidade dessa boa conversa, dessa boa entrevista sobre um fato tão importante e preocupante. Queria também cumprimentar a diretoria do Sindicep, através desse amigo e liderança importante, que é o coordenador do sindicato, Zé Carlos. Aproveitar para dar minha saudação e meu abraço aos servidores públicos federais, homens e mulheres, que constroem este sindicato, que é um dos mais importantes do Estado, que diariamente prestam serviços essenciais e relevantes ao povo pernambucano e brasileiro, e que estão sendo tão injustiçados e tão desvalorizados e tão atacados por este governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Meu cumprimento e minha solidariedade a todos e todas. Bem, Bruno, desde o início desse governo, Bolsonaro dá sinais de que pode promover um autogolpe, né? Promover um autogolpe e destituir os poderes constituídos, permanecendo como um ditador à frente do governo do Brasil. Antes de qualquer coisa, eu queria que você me explicasse o que seria um autogolpe e que sinais foram esses dados pelo presidente. Veja bem, Yuri, na literatura política, o autogolpe é quando uma autoridade eleita por processos democráticos, ele atenta contra as instituições e contra o convívio democrático para fortalecer o próprio poder, para instaurar uma ditadura. Se chama de autogolpe, mas não é um golpe que ele dá nele mesmo, é um golpe que ele dá na democracia, na Constituição, não é? No povo, não é? No convívio democrático, e é essa a tentativa que tem ficado evidente desde a campanha, desde antes dele assumir. Como todos sabemos, na história de Bolsonaro, ele sempre foi de adotar uma retórica fascista, agressiva, defendeu a ditadura militar, defendeu que ela devia ter matado 30 mil pessoas e já matou mais de 500, não é? Então, é da natureza e da formação dele essa tentativa de formatar um país de direita, de extrema-direita, fascista, mas não apenas para o próprio deleite, não, para servir aos interesses que ele serve, a sua submissão aos interesses americanos, ao grande capital, à grande empresa, a supressão dos direitos do trabalhador, enfim, um Estado, o autogolpe visa atentar contra a democracia e instalar uma autocracia, não é? Um governo que atende a um segmento minoritário do país e que compromete a soberania popular e a soberania de todo o Brasil. Isto é que é o autogolpe. Recentemente, essa possibilidade de autogolpe se tornou quase que uma realidade, né? A gente soube de uma reportagem da revista Piauí, que foi publicada no último dia 5 de agosto, que revelou que o presidente esteve próximo de ordenar que os militares fossem enviados ao Supremo Tribunal Federal para destituir os 11 ministros da Corte, né? Teria acontecido uma reunião no dia 22 de maio entre Bolsonaro e alguns de seus ministros, alguns militares, alguns ministros civis, e eu queria saber se você soube dessa reunião, né, se leu alguma coisa a respeito dessa reportagem, e pedir para você comentar o que aconteceu ali e nos falar sobre essa tentativa de golpe. Eu li a reportagem, Yuri, mas vou falar um pouco antes de alguns antecedentes. Nós estamos vivendo no mundo e no Brasil uma grande tragédia sanitária, algo sem precedentes na história do mundo. O mundo nunca parou, não é? As economias, os países, a vida social, a vida familiar. E nós passamos 6 meses, o Brasil não merecia essa outra tragédia, de estar numa pandemia governado pelo pior dos presidentes que a história já teve. Então, diariamente, antes desta reunião, o que é que nós assistimos? Ao invés de coordenar o país para enfrentar a pandemia, Bolsonaro passou diariamente a gerar uma crise política, a fazer declarações agressivas, cruéis, desrespeitosas com as mortes, negando, porque o negacionismo do perfil dele, de quem ele representa, negando a ciência, o isolamento, a pandemia,
Eles negam até que a Terra é redonda, né? São terraplanistas. Então, enquanto nós estávamos precisando de ser governados, de ter um país articulado, nós tivemos um presidente que diariamente gerou crise. Nós não merecíamos essa segunda tragédia e que foi responsável pela ampliação de tantas mortes, de tanta tristeza nas famílias brasileiras e que posicionou o Brasil no segundo lugar do ranking do mundo de mortos pela Covid. Ou seja, por isso é que nós chamamos que é um governante, um presidente e um governo genocida. Nós não dizemos isso só para ofender, não. É porque ele está fazendo um genocídio. Então, nesse roteiro da pandemia, também nos surpreendemos, antes da reunião, com este homem fazendo semanais reuniões, mobilizando fanáticos para irem para o Palácio do Planalto, para irem para a frente do quartel do Exército, para defender fechamento do Supremo, fechamento do Congresso e para defender a ditadura. E ele ia para essas reuniões, né? Isso é um crime de responsabilidade. O que eu falei antes da condução genocida dele é um outro crime de responsabilidade, mas nós falaremos disso um pouquinho mais na frente. Então, ele tentou mobilizar sua minoria de fanáticos. Eu quero lembrar a todos e todas, isso sempre teve no Brasil, 20% de pessoas que sempre defendeu a ditadura, que sempre defendeu de direitas, pessoas que estavam nos porões da ditadura, pessoas que são privilegiadas por ditaduras. A diferença de hoje é porque a internet ajudou a unir e dar voz a essa pequena minoria que sempre teve na sociedade brasileira. Então, a partir disso, ele fez 2 reuniões, não foi só uma. Uma reunião que estarreceu todo o país, uma reunião de ministros que o Sérgio Moro e o Supremo pediu que fossem divulgadas, uma reunião onde a gente viu barbaridades ditas por ele próprio, pelo ministro, o ex-ministro da Educação, um alucinado, pelo presidente do Banco do Brasil, se referindo a essa instituição tão importante e dizendo, me desculpem quem está nos ouvindo, esta porra já está pronta para ser privatizada, falando de um banco da história do Brasil, de um patrimônio do povo. O ministro Guedes falando nesta reunião, né, de que não se devia beneficiar os pobres, as microempresas, e sim as grandes. E esse Sérgio Moro, que é um outro homem de extrema-direita, assistindo tudo isso, porque ele pediu para divulgar, mas em nenhum momento ele se manifestou estranhando que Weintraub tenha chamado os ministros do Supremo de vagabundo e proposto o fechamento, né? Porque ele também é um homem de extrema-direita sintonizado com essa tragédia que está governando o Brasil. Neste mesmo dia e nos dias seguintes, aí vamos para a reunião que você falou, tá certo? O Supremo recebeu uma representação de 3 partidos pedindo a quebra do sigilo do telefone dele e do filho dele, Carlos Bolsonaro. O ministro Celso Mello, como é de praxe, teria de ouvir a Procuradoria-Geral antes de decidir sobre o pedido. E, afinal, ele terminou decidindo pelo arquivamento da denúncia. Mas, para um homem autoritário que está atrás de um pretexto como Bolsonaro, a revista Piauí denunciou recentemente que ele tomou a decisão absurda de tentar intervir no Supremo e fechar o Supremo. Vou lembrar a todos e todas que, aliás, o filho dele, sem receber qualquer reprimenda dele, em 2018 já tinha dito na campanha que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado, né? Bolsonaro, então, relatou a Piauí, reunido com esses paupérrimos, esses lamentáveis generais que são ministros dele. É uma pena que o Exército Brasileiro hoje esteja tão desprovido de lideranças, tão desprovido de dissidências que defendam a soberania brasileira, a moralidade, a democracia. Então, ele é cercado por 5 ou 6 generais que, em princípio, ficaram especulando se podiam fechar o Supremo. Eu acho até, Yuri, que ele não teria comando sobre o Exército para ir fechar o Supremo. Mas isso pouco importa. É crime de responsabilidade de um presidente pretender isto, atentar contra a Constituição e contra a democracia. Eu quero lembrar a todos e todas que, por exemplo, o Supremo cometeu muitos erros e equívocos, desde o golpe fraudado feito contra Dilma e contra a democracia. O governo Bolsonaro é um produto disto. A tentativa de mudar
o modelo de país, de uma pauta inclusiva, de promoção de direitos, que eram marcas do governo de Dilma e de Lula, né? O Supremo se omitiu. O Supremo presidiu aquela sessão. O Supremo depois se omitiu quando o Sérgio Moro, politizando o processo judicial, divulgou uma conversa telefônica reservada de Dilma com Lula. Isso é um crime também. O Supremo nada fez e era o telefone da presidenta da República. Então, apesar de o Supremo estar deixando que vazasse o acesso ao telefone da presidenta Dilma, em nenhum momento, nem Dilma, nem Lula, nem a esquerda, nem os sindicatos defenderam o fechamento do Supremo. Eu quero lembrar que também por força de erros e omissões do Supremo, Lula esteve preso injustamente durante a eleição e Bolsonaro só pôde se eleger porque Lula não foi candidato. Em nenhum momento, Yuri, o PT, as esquerdas, que é o meu partido, com muito orgulho, as esquerdas, Lula, Dilma, os sindicatos, defenderam o fechamento do Supremo, apesar dessas ações e omissões do Supremo ter uma relação direta com a vitória de Bolsonaro. Nós não defendemos o fechamento do Supremo. Bolsonaro deveria até agradecer ao Supremo, porque ele só é presidente porque Lula estava preso, porque ele só é presidente porque o Supremo deixou fazer um golpe fraudulento e manipulado contra Dilma Rousseff. Mas como, na visão de um fascista autoritário como ele, Yuri, o Supremo já cumpriu o papel de, pelos erros e omissões, garantir que ele ganhasse a eleição, e agora ele quer fechar o Supremo, porque ele quer governar para atender ao seu interesse de submeter o país à América, para suprimir mais direitos, para favorecer as milícias, porque ele é integrante de milícias, ele é um miliciano, né? Ele quer agora fechar o Supremo. Então, esta foi a reunião que o Piauí nos denunciou. Ele e precários ministros militares especulando sobre rasgar a Constituição e fechar o Supremo Tribunal. Isto é um crime de responsabilidade. Mais um dos vários que ele vem cometendo. Ô Bruno, e existe algum artigo da Constituição que prevê essa interferência das Forças Armadas em outros poderes? Porque eles estavam discutindo ali na reunião o artigo 142 da Constituição, né? Eu queria que você me falasse um pouco desse artigo e se realmente prevê a interferência das Forças Armadas no Supremo ou em qualquer outro poder. Hoje falaremos um pouco da Constituição. Depois nós conversaremos sobre o artigo 85 e os vários crimes de responsabilidade que a Constituição define, onde estão incursos, em vários deles, Bolsonaro. Mas vamos falar deste artigo, que é o artigo 142. Né? Antes do artigo 142, a gente tem que lembrar um outro artigo da Constituição, que é considerada a cláusula pétrea, que define a autonomia, a independência e a harmonia entre os três poderes constitucionais, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Esta é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada nem alterando a Constituição. O Congresso, Yuri, não tem poder constitucional para, numa PEC, alterar esta cláusula da independência e da autonomia e da harmonia entre os poderes. Como também o Supremo, o Congresso, por exemplo, não tem poder para alterar os direitos fundamentais que estão no artigo 5º dos cidadãos, das pessoas, do trabalhador. Como o Congresso não tem poder para alterar, nós somos uma república democrática, uma república, não uma monarquia. Essas é que são denominadas as cláusulas pétreas. A do artigo 142 é a que define o papel das Forças Armadas, tá certo? Ele faz parte do capítulo 2º, e ela disciplina que as Forças Armadas, que são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, não do presidente, né? São organizadas com base na hierarquia e são sob a autoridade suprema do presidente, e que elas se destinam a defender a pátria, externamente, né? Os poderes constitucionais, garantir, e, por iniciativa de qualquer desses poderes, a lei e a ordem. Ou seja, o artigo 142 não dá poder à Força Armada para ser poder moderador de conflito entre poderes constitucionais e independentes. É isto que alguns juristas, como nós sabemos, eu sou advogado, tem advogado bom, a maioria que defende direitos, e tem advogados lamentáveis que defendem
interesses escusos e ditadura. Foi um advogado conhecido que veio com essa tese recentemente. Né? Do mesmo jeito que tem bons e maus médicos, bons e maus jornalistas, tem advogados que se prestam a isso. A Constituição e as Forças Armadas não se prestam a ser poder moderador. Né? E veja bem, Yuri, como esse artigo é complicado. As Forças Armadas está sob a autoridade do presidente da República. Se desse poder à Força Armada de ser poder moderador entre poderes, estaria hipertrofiando o poder do presidente. E a Constituinte não quis isso. O que a Constituinte quis, em verdade, foi, com este artigo, vincular, subordinar as Forças Armadas à Constituição e à democracia. Eu lembro a você e aqueles que nos ouvem, aqueles e aquelas, que esse artigo 142 foi produto da Constituinte de 88, que pretendeu também sepultar os 21 anos em que as Forças Armadas, com destaque para o Exército, passou violando a democracia, violando o judiciário, violando o Congresso, violando os direitos do povo. Então, este artigo é exatamente para disciplinar os limites das Forças Armadas. Vocês existem como um poder, uma instituição importante para garantir a ordem pública, quando algum poder lhe pede, para defender a pátria no regime democrático. Então, pretender que o poder, a Força Armada tem um poder moderador, é coisa de jurista fascista, de jurista de ditadura, é uma excrescência, não é? É uma tentativa de golpe, ela mesma. É uma tentativa de transformar o golpe que eles desejam, Yuri, em algo institucional. Né? É querer dizer que a Constituição previu os mecanismos para ela ser rasgada, para a Constituição ser destruída, para o direito do cidadão ser eliminado. Então, o artigo 142 teve esta finalidade que eu acabei de resumir: enquadrar as Forças Armadas na democracia e no respeito aos poderes constituídos e na garantia da pátria e da lei. Né? Jamais atribuir poder moderador, porque Exército não entende de saúde, como daqui a pouco vamos falar do general Pazuello, e também não entende de direito, nem direito constitucional, nem direito civil. Então, você não poderia atribuir a qualquer instituição, sobretudo uma instituição militar, o poder de interpretar a Constituição, de interpretar a lei e moderar conflito jurídico, institucional e político entre poderes. Então, esse artigo é mais uma tentativa de adulterar os fatos que fazem Bolsonaro e esta minoria de alucinados da qual ele se cerca. Ok, Bruno. Eu queria... Bom, é o seguinte, entrar na história do impeachment. As centrais sindicais brasileiras, todas as centrais sindicais brasileiras, centenas de movimentos sociais, juristas renomados do Brasil inteiro e milhares de brasileiros já assinaram diversos pedidos de impeachment que estão se acumulando na Câmara dos Deputados contra Bolsonaro, né? Eu queria a sua opinião sobre o que é que falta para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dar prosseguimento a esses pedidos, uma vez que Bolsonaro já teria cometido diversos crimes de responsabilidade, né? O que é que falta? Como nós não temos um presidente do Congresso, da Câmara que tenha formação democrática e coragem, está faltando o que logo, logo vai acontecer. O povo na rua, o povo exigindo, as centrais sindicais, os sindicatos, os partidos. Nesse instante, está um pouco dificultado, como é natural, pelo ambiente da pandemia, pelo isolamento. Né? Então, como nós não temos um presidente da Câmara com coragem para cumprir a Constituição, se vocês lembrarem, na semana passada ele foi explicar, por exemplo, que continuava convicto daquela fraude que ele votou, que foi o impeachment de Dilma. Né? Uma manipulação de questões contábeis que todos os presidentes antes dela tinham praticado, Lula, Fernando Henrique, Collor, um procedimento normal de contabilidade, manipularam, adulteraram e fizeram impeachment. Na semana passada, Rodrigo Maia veio defender que continuava convicto desse impeachment, mas que não vinha em Bolsonaro. Yuri, são 50 processos de impeachment que estão aguardando o despacho dele. Tá certo? O Dilma foi destituída num golpe, num impeachment sem crime de responsabilidade,
sempre é importante repetir. Mas vamos falar, como você colocou na pergunta, dos crimes de responsabilidade de Bolsonaro. Rodrigo, tantos crimes, que crimes seriam esses e por que eles estariam sujeitos ao impeachment? Olha, nós temos uma lei que data de 1950 que regula o processo de impeachment, certo? É a lei 1079 de 1950. Esta lei elenca várias e várias hipóteses de crimes que Bolsonaro já praticou. Mas para responder a você e esclarecer os nossos ouvintes, eu vou só me restringir àqueles crimes de responsabilidade que a Constituição determina. Por exemplo, no inciso 2 do artigo 85, que eu mencionei há pouco, tá certo? Está lá que é crime de responsabilidade do presidente da República atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Fazem 6 meses que ele faz isso. Vai à manifestação pedindo fechamento de Congresso, de Supremo, de Câmara, atenta contra o governador. Então, só aí, no inciso 2, no primeiro inciso do crime de responsabilidade que a Constituição define, ele já tem várias atitudes criminosas diante disso, né? No inciso 3 da Constituição, do mesmo artigo 85, está lá o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Ou seja, todo presidente que atenta contra o exercício dos direitos políticos, e ele está atentando contra direitos de cidadão, ofendendo pessoas, ofendendo instituições, propondo supressão de direitos, fazendo gestual de arma, defendendo matar um, matar outro, tá certo? Ele está aí também cometendo outro crime, vários outros crimes de responsabilidade à luz da Constituição. No inciso 4, ele está também cometendo o que diz que a segurança interna do país, um presidente que atentar contra ela, pratica crime de responsabilidade. E ele está atentando contra a segurança interna, sob vários ângulos. Um país que está incendiado por queimadas na floresta amazônica, no Pantanal, um Nordeste que teve suas costas inundadas por óleo e este governo nunca descobriu quem foi o autor. Esse país viveu as suas maiores tragédias ambientais no governo negacionista e de extrema-direita de Bolsonaro. A tragédia de Brumadinho também, né, Yuri? Então, isso mexe com a segurança ambiental, com o conforto, a segurança futura de um país, das novas gerações. Ele mexe com a segurança interna, quando ele está também difundindo o conflito, a quebra da institucionalidade democrática, do funcionamento livre dos poderes, isso afeta a segurança interna. Quando ele está entregando Alcântara ao americano, quando ele está entregando jazidas, tentando entregar jazidas de petróleo aos americanos, tudo isso é mais um item dos seus vários crimes de responsabilidade que estão lá nesses processos de impeachment. Também é crime de responsabilidade de um presidente. Quem está falando não sou eu, é a Constituição. Eu estou aqui reproduzindo a vocês e a todos o que reza a nossa Constituição. No inciso 5º, a probidade na administração. Essa é uma administração que não tem probidade, né? É um país que, pela primeira vez, Yuri, nós estamos sob governo de uma junta familiar. Isso nunca houve na história do país. 3 filhos premiados pelo pai com mandatos e que governam o país, nomeiam ministros, né? Autorizam e desautorizam medidas, propõem fechamento de Congresso. Nós estamos sob o governo de uma junta familiar /militar, né? E isso afeta a probidade da administração. Além as várias denúncias, Queiroz que o diga, contra Flávio Bolsonaro, a família dele, o vínculo dele às milícias, a tentativa de interferir na Polícia Federal. Tentativa não, que ele nomeou um amigo da família, o Supremo não permitiu, ele aí nomeou outro amigo dos filhos dele, e que agora estão fazendo ações contra governadores, protegendo Flávio Bolsonaro, protegendo Queiroz. Então, tudo isso é contra a probidade da administração, e tudo isso é previsto na Constituição e está lá nos 50 processos que Rodrigo Maia está sentando em cima para proteger Bolsonaro. E, por último, a Constituição define que um presidente não pode atentar
sob pena de crime de responsabilidade, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. E a gente está vendo, eu não preciso detalhar isso, que ele não cumpre decisões judiciais que já foram tomadas, e quando tem medo que uma seja tomada, como foi a do celular dele, ele já diz que vai fechar o Supremo, né? Leis, eles têm descumprido várias, as leis sanitárias, as leis habitacionais, as leis que regulam a probidade da administração. Em resumo, que eu já detalhei demais, são vários crimes de responsabilidade que são definidos pela Constituição. Se nós adentrarmos na lei 1079 de 50, ainda vem mais vários outros crimes. Agora, o que está faltando, para terminar minha resposta, é o que eu lhe disse no início. Está faltando o que logo, logo vai acontecer. O povo brasileiro, que vai afirmar sua maioria, sua indignação com o genocídio que está vivendo, sua indignação com o abandono, com a supressão de direitos, de previdência, contra as mortes, sua indignação diante das mortes tratadas com crueldade pelo presidente. Isso logo, logo vai acontecer e o seu Rodrigo Maia vai ter que sair de cima dos 50 processos de impeachment. Então, segundo um levantamento recente do Tribunal de Contas da União, Bruno, o governo Bolsonaro já conta com 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis do governo. Você acha que o Bolsonaro ele também está se apoiando nessa ligação com os militares para evitar esse impeachment? Com certeza. Nós temos denunciado e barrado a intervenção militar, mas, de algum modo, ela está se dando. Nem na ditadura existiam 6.000 militares nos cargos de chefia de governo. Nem na ditadura, que era presidida por um general ditador. Então, nós já estamos, de certo modo, sob intervenção militar. Tá certo? Aliás, é um outro absurdo que a gente vive, né, Yuri? O Exército expulsou Bolsonaro da sua instituição, das suas fileiras. Ele era tenente, ele é chamado de capitão, mas ele foi tornado capitão depois de uma expulsão compulsória, né? Então, o Exército não quis Bolsonaro nas suas fileiras, na sua corporação, que eles dizem amar tanto, e agora querem impor eles para nós, para o Brasil, querem impor ele ao brasileiro e sustentar o governo dele. Isso é uma brutal contradição. Expulsaram ele do Exército e querem empurrar ele pela goela dos brasileiros para rasgar a Constituição e fazer tudo que já falamos. Em verdade, o que o Tribunal de Contas apurou, e você nos mostrou, esse número é absurdo, mostra que esse governo está sustentado na lógica dos centrões, na lógica do centrão, do receber e dar em troco, né? Do dar e trocar. Né? São 4 centrões que sustentam o governo Bolsonaro nessa lógica. Tá certo? Há o centrão tradicional, que é o centrão parlamentar, que está lá no Congresso, com sua história conhecida, e que oferece sustentação a ele em troca de cargos e de ministros. Há também, que é o que o Tribunal de Contas denunciou, o centrão fardado, que é o Exército, que está, Yuri, como está sendo denunciado, eles estão com as mesmas práticas do centrão parlamentar. Então, são generais, coronéis e capitães que estão ocupando cargos indevidos e que ficam empregando seus genros, suas noras, seus filhos, na pior lógica patrimonial, patriarcal, oligárquica da política brasileira. Então, o centrão parlamentar, o centrão fardado também aí inclui um contingente grande de policiais militares e policiais civis que dialogam com essa narrativa de extrema-direita e contra os direitos humanos de cidadão. A gente está vendo a quantidade, o aumento de mortos, de jovens, negros e pobres que estão morrendo trucidados na rua. Né? Então, esses fazem parte também desse centrão fardado. E, por último, o centrão religioso. Eu tenho muito respeito à religiosidade do povo brasileiro. Eu sou também um cristão. Eu tenho muito respeito às igrejas evangélicas, à católica, mas o que eu chamo de centrão religioso não é essas igrejas que têm fé. É um bando de vigaristas que troca favores com tipo Malafaia, tipo Feliciano. É o outro centrão que sustenta Bolsonaro, o centrão religioso, o centrão fardado e o centrão parlamentar. No fundo, Yuri,
eles são uma minoria na sociedade brasileira, mas estão em posições de poder e se aproveitando deste período de pandemia que naturalmente dificulta a mobilização e a articulação da sociedade. Mas essa tensão, este vulcão democrático, este vulcão popular, este vulcão da cidadania vai explodir logo. Né? Vai explodir logo. Logo que a gente se libertar da tragédia sanitária, nós vamos nos libertar da tragédia fascista. Certo? É isto que vai acontecer. E devolver esses 6 mil militares que estão em cargos onde não deviam estar para as suas funções da ativa no Exército, que é o que eles aprenderam a fazer, não foi governar. É como nós estamos vendo agora no Ministério da Saúde. É parte do genocídio que esteja um general, se fosse um general médico, mas é um general Pazuello que não entende de medicina. Há 2 anos, há 2 meses ele é interino. E o país vivendo essas mortes em massa, né? Fragilizando, vulnerando as famílias, a nossa consciência. E está lá ele, um presidente. Yuri, presidente não tem função de receitar remédio. Quem receita remédio é médico. Quem pratica medicina sem ter a formação médica, é o exercício ilegal da medicina, é chamado de charlatão. Está ocorrendo outro crime. Né? Bolsonaro está há 6 meses fazendo um charlatanismo, que é receitar cloroquina. Eu aqui não entro nem no mérito se cloroquina é útil ou não, me parece que não, mas quem tem que tratar este assunto é médico, não é presidente. Então, de um lado, a gente tem um presidente charlatão receitando remédio, e de outro, um general que não dá entrevista, que não entende de saúde. Isso é parte do crime de responsabilidade, genocídio do povo brasileiro. Tá certo? Eu faço um exemplo, dou um exemplo para a gente ter uma ideia do que eu estou querendo mencionar aqui. Nós estamos vivendo, como se diz, uma guerra mundial sanitária. Mas se fosse uma guerra mundial militar, como já tivemos no passado, um país que tivesse o segundo lugar de mortes numa guerra mundial militar já teria destituído o general que comandava a sua tropa e o presidente que comandava esse general. Né? E nós estamos com 103 mil mortos, com a ameaça de que isto cresça, né? E o povo vai terminar tendo mesmo de destituir os generais que comandam que não deviam comandar. Pazuello e o capitão-tenente Bolsonaro. Não é? Porque, se volta a dizer, se isso fosse uma guerra convencional e militar, o país já teria destituído os dois. Porque um país que está numa guerra e está no segundo lugar de perda de tropa e de exército, por dissídia, por incompetência do comandante general e do presidente, já teria destituído. Tá certo? Bruno, outra coisa, recentemente também se tornou público que o governo ele preparou um dossiê com dados a respeito de 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas, como se antifascistas fosse alguma coisa negativa. O dossiê ele foi elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, que é um braço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criado pelo próprio presidente. A preparação de um documento como esse é uma ação criminosa? O que é que está sendo feito para punir os culpados? Há crimes e crimes. Há crimes que são tão repugnantes e atentam tanto contra a humanidade que são chamados crimes hediondos. Né? Este é um crime hediondo. Você usar o poder público na hora que você governa para politizar, vasculhar, fazer dossiê, para perseguir servidores públicos federais, porque os policiais que estão compondo aquele dossiê são servidores públicos federais, estaduais, tá certo? Que são democráticos, estão chamando de antifascismo, mas antes de ser antifascista, eles são democráticos. Né? Este fato se alimenta, mais uma vez, no patrão de Bolsonaro, que é Trump. Também lá eles estão fazendo investidas contra aqueles que defendem os negros, contra a polícia violenta, que defendem os direitos dos cidadãos, e eles estão chamando este nome de antifascista, vem lá da América. Então, isso é um dossiê que é comum acontecer. A Gestapo fazia isso no nazismo. Né? A ditadura fez isso. Depois de 64, a ditadura que Bolsonaro serve, ele nunca deixou de ser alguém entusiasmado com os purões da ditadura, que ele só não fez parte por uma questão etária.
A vocação dele é de torturador, tá certo? A vocação dele é esta. Ele é um adorador de Carlos Brilhante Ustra, que é um dos homens mais selvagens que o Exército e a história brasileira produziu. Então, essa coisa de fazer... Ele declarou, aliás, no voto contra Dilma, já devia ter sido caçado ali, tá certo? Então, fazer dossiê é coisa de ditadura militar. A notícia... Hoje, a gente soube que já foi, o ministro de Justiça foi obrigado a fornecer esse dossiê ao Congresso Nacional. O Supremo já solicitou ao ministro da Justiça. Também vi ontem, todos que estão nos escutando viram, notícias de que a Comissão dos Direitos Humanos da ONU também vai atuar, porque este é um crime universal, é tão hediondo que é crime contra a humanidade, porque se estão começando a fazer, e começando não, porque isso foi identificado pela UOL contra os militares e contra 3 professores. Isso deve estar sendo feito nessa administração toda. Certo? Isso é um crime contra a humanidade. Certo? Isso é um crime não é só contra a democracia, não é só contra aqueles que estão no dossiê, é contra você, contra mim, contra cada um dos que estão nos escutando agora. Um governo que usa a máquina para perseguir, para depois conter, se é um servidor público, criar condições para demitir, transferir de local e tal. Isso é um crime hediondo. E o país e as forças internacionais já estão se articulando para reagir mais uma vez a essa ofensiva ditatorial do governo Bolsonaro e dele próprio. É um crime contra o Estado de Direito e a liberdade individual de cada cidadão brasileiro. Né? Isso. Agora, enquanto isso, ele parte defendendo e bota a Defensoria Pública para defender aqueles como Luciano Huang, como aqueles blogueiros, para ficar defendendo nos seus blogs, pagando nos seus blogs a calúnia, a infâmia, a injúria, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. Contra isso, de uma maneira coerente, ele não só não se incomoda, como ele ainda põe a Advocacia Geral da União, o que é outro crime de responsabilidade, viu, Yuri? A Advocacia Geral da União é para defender os interesses da União e não para defender a patota do presidente. Os seus alucinados como Luciano Huang, o dono daquela hambúrguer Madeiro, aqueles blogueiros que cercam ele. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça são instituições constitucionais da República para defender interesses públicos. Então, é mais um crime de responsabilidade ligado àquele inciso da probidade da administração, tá certo, Yuri? Ele não pode estar pondo órgãos públicos dessa relevância para defender seus amigos, tá certo? Então, isto incomoda ele quando autores de fake news, quando manipuladores da mídia social, né? Porque ele veio disto. Ele é produto deste ódio que foi implantado no país para mudar o modelo de país, para criminalizar meu partido sem motivo, com manipulações, com a manipulação do processo judicial, como fez aquele lamentável juiz que é Sérgio Moro, aquele lamentável procurador que é Dallagnol, que ajudaram a colocar Bolsonaro no poder, alguns agentes da mídia. Então, Bolsonaro é produto deste ódio que foi implantado, né? Deste ódio que, infelizmente, a gente nota visível nos meus amigos e nos seus, na sua família e na minha, na família e nos amigos de quem está nos escutando. A gente está precisando dialogar muito com essas pessoas para libertá-los deste armário, dessa narrativa, né, que não serve à cidadania nem aos interesses brasileiros, serve às milícias, serve aos desígnios ditatoriais de um presidente, serve a essa patota de alucinados que defendem fechamento de Congresso e de Supremo, né? Mas Bolsonaro embala isso porque ele é produto deste ódio, ele é produto deste preconceito contra jovens, contra negros, contra mulheres, contra homossexuais, contra os LGBTs. Ele é produto deste ódio, né? E o país, como eu disse, o vulcão da cidadania, o vulcão da indignação do povo brasileiro está muito prestes, está aí em ebulição há muitos meses e está muito prestes a despejar as suas lavas salvadoras do país e da nossa democracia. E logo, logo isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso, Silvio.
Bruno, então, para finalizar a entrevista, eu gostaria de ouvir você, a sua opinião de como os trabalhadores brasileiros podem contribuir para que Bolsonaro seja definitivamente afastado do poder, né? Bolsonaro e os seus asseclas sejam afastados do governo brasileiro. Nós, os trabalhadores e nós, os sindicatos, todos nós que estamos juntos da sua luta, precisam fazer aquilo que já estão fazendo. Foi a luta dos trabalhadores, por exemplo, que impediu que a Previdência fosse ainda mais dilapidada, né? O Congresso não aprovou a reforma como o Bolsonaro queria, porque os trabalhadores se mobilizaram. Mas Temer e Bolsonaro, eu volto ao que eu lembrei, isto é um golpe só. Dilma foi tirada para fazer tudo isto, tá certo? Tiraram boa parte dos direitos da CLT, né? Aprovaram gastos para impedir investimentos sociais na saúde, na educação. A PEC dos gastos, eu lembro, não impôs limite aos débitos dos bancos, ao pagamento de juros de banco, né? E os trabalhadores têm reagido a tudo isso. Agora, os trabalhadores também têm de reagir em defesa da sua voz, do seu voto, do seu direito, e evitar que a democracia seja violada e destruída e tirar Bolsonaro do poder, né? A gente está vendo agora uma coisa muito bonita também. Nesse tempo de pandemia, onde a gente tem que lembrar que o que nós estamos vivendo tem raiz no mundo, né? Essa visão de extrema-direita nasce no governo de Trump, que eu espero que esteja sendo derrotado daqui a 2 meses, mas está na Índia, está nas Filipinas, está na Hungria, está em outros países, né? Então nós temos que matar essa serpente enquanto ela ainda está dentro do ovo. Bolsonaro é uma serpente dentro de um ovo fascista que quer acabar com o Estado para terminar de precarizar os direitos do brasileiro e transformar trabalhador num trabalhador sem direitos, sem sindicato. Eles tentaram acabar com os sindicatos há 1 ano, como todos nós nos lembramos, tentando mexer na contribuição sindical, né? Então, os trabalhadores precisam fazer o que já vem fazendo. Nós vimos uma coisa muito bonita, é o que eu estava dizendo. Os trabalhadores que estão sendo precarizados por aplicativos estão se articulando e estão começando a reagir, estão exigindo direitos, o disciplinamento dessa entrega tão selvagem que obriga pessoas para ganhar pouco, carregar comida para os outros, sem poder pagar a própria comida, em condições precárias, sem seguro, sem apoio, se tiver um acidente. Os trabalhadores estão reagindo, né? Agora, o que eu lembro a favor dos trabalhadores e trabalhadoras é que realmente nós estamos num tempo que dificulta a mobilização, nós temos num tempo em que quem trabalha está preocupado com manter o seu emprego, garantir a sua renda. Os que trabalham no setor informal, em ver a vida voltar um pouco à rotina para poder vender os seus produtos nas ruas, nos estádios, nas festas. Então, o trabalhador está num momento, porque esse vírus, ele, como tudo nesse Brasil, ele tem suas desigualdades, né? Os mais ricos contraem o vírus e vão para uma UTI, né? De primeiro mundo. Os mais pobres perdem seus empregos, perdem suas rendas, só não estão na rua da amargura porque o Congresso conseguiu aprovar esse auxílio emergencial no patamar de 600 e 1.200. Hoje, Yuri, Bolsonaro se beneficia um pouco de algo que ele não fez. Ele queria R$ 200, porque foi cobrado. O Congresso Nacional, com a pressão dos sindicatos, das centrais, é que elevou para 600 e 1.200. Então, os trabalhadores só não estão na tragédia absoluta por causa desse auxílio, né? Então, é um momento que a gente tem que compreender. O trabalhador não está numa situação muito favorável, e nós também, para mobilizar e para defender direitos. Mas nós vamos ter, por exemplo, uma eleição logo, logo. É hora de debater com os cuidados com a saúde, com os cuidados do distanciamento, mas é hora de debater. É importante debater sua cidade, seu prefeito, sua prefeita, seus vereadores, vereador, vereadora, mas a gente tem que fazer esse debate do quadro nacional, mobilizar. Os trabalhadores têm um papel importante nisso. Mobilizar, preparar esta consciência para a gente fazer com que esta serpente não saia do ovo, a serpente ditatorial do Bolsonaro, né? E a gente ter paciência com os que estão próximos da gente. Os familiares e os amigos que estão seduzidos por essa alucinação, a gente também precisa salvá-los, precisa resgatá-los. Vamos conversar com eles, tá certo? Esse eu acho que é
a agenda que o trabalhador já está em plena execução, sabe, Yuri? Eu confio muito. Se não for os trabalhadores que salvam este país, que resgatam este país, não haverá outro ator, nem outro agente que poderá fazer. Essa é uma tarefa que é tão grande que só os trabalhadores e seus sindicatos poderão dar conta. Digo mais, eu acredito muito nos partidos, no meu partido, que é o PT, mas os partidos não dão conta disso só. Sem os trabalhadores, seu movimento sindical, suas centrais, sindicatos combativos como o Sindicep, né? Esta é uma tarefa tão difícil que está, no meu entender, acima até de partidos. É uma tarefa do povo trabalhador e das suas organizações. Bem, Bruno, muito obrigado, então, pela entrevista. Eu é que agradeço, Yuri. E a gente se vê em breve. Muito obrigado a você. Um abraço em todos e todas que estão nos escutando e continuamos na luta quanto a esses vírus que estão nos atacando. O que ataca o pulmão e os que estão governando esse país e que logo, logo a gente vai encontrar uma vacina para os dois, para o do pulmão e para o que está tentando acabar com a democracia brasileira. Um abraço em todas e todos. Que assim seja, Bruno. Um abraço.